Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, inicialmente quero me congratular com a comunidade católica brasileira, especialmente do meu estado e muito especialmente de Canindé, no Ceará, que tem a maior basílica de São Francisco, é a maior basílica fora de Assis, fora da cidade natal de São Francisco de Assis. Então, ali, a comunidade tem uma devoção muito grande por São Francisco e o padre responsável máximo pela Igreja Católica, escolhido pelos cardeais, exatamente adotou o nome de Francisco. Então, ao lado de me congratular, eu mesmo recebi o nome de Inácio Francisco de Assis. O meu pai era Francisco Lopes e minha mãe é Francisca Nunes de Arruda. Então, há uma grande ligação dessa comunidade católica entre nós no Ceará e, evidentemente, no Brasil inteiro. Então, eu me congratulo com toda a comunidade católica do nosso país pela escolha do novo líder da Igreja Católica e também aqueles que estão ligados às congregações de São Francisco de Assis e especialmente tratou-se de um jesuíta. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero também registrar a passagem do nosso trabalho intenso ligado à defesa do consumidor, que temos o anúncio presidencial do reforço das estruturas de defesa do direito dos consumidores brasileiros. Isso é muito importante porque os serviços mais questionados são serviços que são concessões, inclusive, do poder público. É muito importante a iniciativa da presidente nessa questão. E registrar também a audiência pública que tivemos com pescadores do Brasil inteiro, na Comissão de Agricultura, dirigida pelo senador Benedito de Lira, exitosa, com o ministro Brizola Neto e vários dos seus assessores, representação do Ministério Público, no sentido de resolver pendências ligadas ao interesse dos pescadores brasileiros, que hoje são pescadores do litoral, mas são pescadores dos grandes rios, são pescadores das grandes barragens, são responsáveis pela produção de riqueza do Brasil, que nós temos que tratar de dar a solução, e acho que a audiência pública cumpriu esse grande objetivo, o Senado funcionando como mediador desse dilema. Mas trato, senhor presidente, de um tema especial que ficou marcado para ser resolvido do ponto de vista de deliberação do Senado na próxima terça-feira, dia 19, também dia do padroeiro do estado do Ceará, São José, mas faço referência, senhor presidente, à questão do Fundo de Participação dos Estados. Por decisão do Supremo, essa Casa deve deliberar sobre o novo alinhamento da distribuição do Fundo de Participação dos Estados. A sua criação dos fundos de participação de estados e municípios está ligado diretamente à necessidade de destinar recursos para as regiões que mais necessitam no Brasil de transferência direta e pós-88 obrigatórias, que são o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos municípios. A base que sustentou a criação do FPE é exatamente essa. O Fundo de Participação dos Estados diz respeito a destinar recursos de tributos federais para os estados e as regiões que mais necessitam. Quando foi criado, tratava-se quase que basicamente do norte, nordeste e norte do país. Isso evoluiu, centro-oeste, sudeste, sul, todos passaram a ter direito, mesmo numa percentagem menor, mas todos têm direito a esse Fundo de Participação dos Estados. Agora tratamos de uma remodelagem deste fundo, do mecanismo da distribuição. O fundo, ele sofreu bastante, porque a sua formação, sustentada em 2 tributos,
Imposto de renda e IPI, esses dois tributos, especialmente o IPI, ele foi utilizado sobejamente. Questão essencial nossa da federação. Dois tributos, e especialmente o IPI, ele foi utilizado, e digo corretamente, pelo governo federal, que manejou o IPI para responder à necessidade de aumentar o processo de produção em determinadas linhas, em determinados setores, desonerando a produção, garantindo a geração de emprego no plano geral do país. Mas, em contrapartida, debilitou o Fundo de Participação dos Estados. Debilitou muito o Fundo de Participação dos Estados. E é exatamente por isso que eu quero registrar o efeito positivo da reunião que tivemos ontem, reunião do Congresso Nacional, com todos os governadores de Estado. Um passo importante. E os governadores ofereceram uma proposta. Não é mais possível manter o Fundo de Participação dos Estados sustentados apenas no IPI e no IR. É preciso ampliar com as contribuições que esses cresceram de forma geométrica. Há 20 anos atrás, 25 anos atrás, IPI e IR representavam 77% das receitas. Hoje, isso inverteu-se. As contribuições que representavam 23%, hoje representam 55% das receitas. A queda de IPI e IR, comparativamente com as contribuições, é gigantesca. E não é possível sustentar o Fundo de Participação dos Estados e Municípios somente com IR e IPI. Por isso, senhor presidente, que eu tenho que conclamar a nossa Casa a encontrar o mecanismo de acolher para o bem lá do meu estado, do Ceará, mas é o Nordeste inteiro, é o Norte inteiro e Centro-Oeste que necessitam desse mecanismo de transferência direta, obrigatória, constitucional. A proposta apresentada pelos governadores e dirigida ao presidente do Senado e da Câmara pelo governador do estado do Ceará, Cid Gomes, é de inclusão das contribuições na repartição para formar o FPE, que é uma questão de justiça com as nossas regiões. Era esse relato, senhor presidente, que eu gostaria de fazer para mostrar o tratamento especial e o cuidado que devemos ter na próxima terça-feira ao tratar do FPE. Muito obrigado. Cumprimento Vossa